Por que não se deve começar um tratamento, seja um tratamento estético ou um tratamento ortodôntico, se o paciente tem dor? Primeiro, que não dá para colocar aparelho para tratar a dor, não tem relação, ou não está tão explicado como nós ortodontistas achávamos ou fomos treinados que no passado que tinha que colocar, né, o aparelho para a dor. Deixa eu lembrar aqui. Então eu vou mostrar algumas coisas, alguns tratamentos simples ortodonticamente, mas que o paciente veio com queixa de dor, só que exatamente a aula que nós demos hoje à tarde, nós temos que sedimentar a queixa do paciente. Dor é uma coisa, estética é outra, ortodontia é outra. Ele chega cheio de problema. Você colocando em compartimentos, dividindo aquilo, segmentando, fica muito organizado. Bruno, boa noite. Por exemplo, o Bruno aí, no começo da semana, chegou um paciente, ele estava conversando, chegou um paciente com dor, talvez ortodontia. Então vamos dividir, vamos segmentar esse paciente. Vamos ver a queixa dele, dor. A partir do momento que você controla a dor, daí você faz uma ortodontia bem tranquilo. E com toda a segurança que se aparecer dor no meio da ortodontia, você sabe que não é de aparelho. Agora, se você pega um paciente com dor crônica de longo período, você coloca aparelho, qualquer estímulo para esse paciente pode desencadear, aí ele fica bem, se aperta, você não sabe se é o aparelho. Então, se você controlar bem esse paciente, você maneja, você tem um tratamento muito mais tranquilo, correto? Então, hoje a live poxa, o nome comprido aqui. O que... Jolene, me ajuda aí. O que podemos fazer... Ô, Alda, apareceu! O que podemos fazer para o paciente de DTM? Eu vou colocar só DTM, ok? Mas dor orofacial também. Acho que é isso aqui. Pronto. Então o paciente chega muito confuso, como eu gosto de intercalar aqui com umas coisas clínicas, né? O paciente chega muito confuso. Dessa maneira. Tá sumida a doutora Alda de Ribeirão Preto. Um grande beijo aí pra você. Um abraço pro teu marido. Ó, o paciente chega assim, só que ele chega com uma mordida cruzada e com dor, reclamando de dor, cansaço, cefaleia. Aí, se você não está acostumado ou treinado a manejar esses pacientes, vai se tornar um problema, porque você vai colocar aparelho, daí o paciente melhora, você acha que foi o aparelho, mas geralmente é porque ele não se aperta tanto quando usa o aparelho, teve modificação de dentes, o dente está modificando, então ele não tem aquele apertamento.
depois de um tempo ele aperta, daí piora, você fica confuso. Agora quando você divide, pega o paciente, sabe que ele tem, faz o diagnóstico, você tem que fazer um diagnóstico. Tem uma maneira, você bem treinado, você faz um diagnóstico. É igual quando você vê lá a pessoa, por mais antigo que seja, você sabe se é classe 1, classe 2, classe 3, né? Então, a classe lá que o Engel fez em 1800 e pouco é espetacular. Não é uma doença ser classe 1, classe 2, classe 3, mas é uma classificação. Então isso é espetacular porque a gente já tem uma nomenclatura. É igual na DTM. Então você, bem treinado, de uma maneira simples, né? Mas qual que é a tendência, o que eu fui treinado, pelo menos? Que o pensamento do ortodontista é expansor fixo, Haas e Irax, bandar aparelho fixo, superior e inferior. Se tudo der certo, 3 a 4 anos de tratamento. Então o paciente veio falando isso, né? Para a dor dela. Então ela veio com esse pensamento para a dor. Usar aparelho para melhorar a dor. Mas a gente... Opa! Mas a gente... olha lá, a queixa principal da paciente, ó. Dor de cabeça, mordida torta. Me falaram que tinha que fazer cirurgia, usar aparelho para expandir, depois tinha que usar aparelho por mais 3 anos. Só assim iria passar minha dor de cabeça. Deixa eu tirar essa luz aqui, pronto. Isso aqui é a história da paciente, tá? Então eu gosto muito de ouvir o paciente. Queixa principal, QP. É isso que tem que fazer. Um abraço aí, Samuel. Então, o que foi feito para essa paciente? Vamos falar agora em DTM. Tratar a DTM. Foi diagnosticado que ela tinha uma DTM muscular. Então, nós controlamos a paciente, 3 consultas. Diagnóstico muito tranquilo. Quem maneja isso aí tem que fazer perguntas certas em sequências. É o que o pessoal que está fazendo o curso de DTM já está fazendo. Vai falar, Fábio, poxa, eu não quero fazer especialização, quero algo assim para resolver o que acontece no meu consultório. 16 horas de curso e eu estou colocando mais uma aula. Eu tenho que lembrar a aula que eu estou gravando essa semana aí. Enfim, fazer perguntas certas, controlar aquela dor. O que foi feito aqui na paciente? Ela tinha DTM muscular, músculos masseter, músculo temporal, ok? Fator de risco, bruxismo de vigília, bruxismo do sono e mordeu o lábio. Esses são os fatores de risco dela. Maloclusão, pouco. Quanta gente que não tem dente, quanta gente tem mordida cruzada e não tem DTM. E muita gente com oclusão segundo Engel correta e com DTM. Então não tem tanta relação. Controlou a paciente. Agora eu pego uma paciente dessa maneira, a mesma paciente, ó, com a mesma mordida cruzada, só que educada e
fazendo a compressa em casa. Alguns pacientes usam algum dispositivo interoclusal, outros não precisam. Hoje eu coloco muito menos placa do que no passado, né? Plaquinha não existe, muito menos placa mio-relaxante. Esqueçam isso aí, tá errado falar isso, tá? Plaquinha, primeiro que tudo que você coloca no diminutivo já diminui o seu trabalho, né? Então, plaquinha não existe, mesmo se for paciente pediátrico, não existe plaquinha, aparelhinho, isso não existe, né? Tem que falar aparelho, nome e tal, e cobrar bem por isso, cobrar o justo, né? Tá, daí, agora eu pego essa mesma paciente com a mesma oclusão e sem dor, porque foi diagnosticado DTM muscular, fator de risco, apertamento de dente, bruxismo de vigília e sucção labial, tá? Soltou os dentes durante o dia e fez as compressas, aí fez algumas coisas no consultório, mais específicas, como agulhamento seco. Eu vou fazer uma live de agulhamento, que aí é mais o especialista que trabalha com dor vai fazer isso, tá? Mas, enfim, fez a parte preventiva, agora você pega o paciente tranquilo, disposto, vai te cooperar muito, né? Vai cooperar muito, vai usar elástico, vai escovar bem, aí vai fluir bem. E outra, quando você tira o paciente de dor, você tem uma adesão muito grande no tratamento ortodôntico. Ó o meu copo. A Jolene falou que ia arrumar os copos Milani Micheletti, porque eu tomo água aqui na live. Enfim. Voltando, eu quero uma foto aqui. Ó. Vamos falar ortodonticamente. Peguei o paciente. Bye bye. Dor. Tá controlada na dor. Eu pego esse paciente. Certo? Vocês acham que essa mordida cruzada é esquelética ou dentária? Veja bem. Certo? Porque eu fui treinado que era sem dúvida nenhuma, e não tá errado, tá? Não tá errado. Senão acha que eu... Não, tem várias maneiras. E hoje ainda mais arco de Mulligan, espetacular. Mas enfim, no passado eu usaria expansor fixo. Você não tem experiência em tratar DTM. Vamos lá. Marques. Se eu não tenho experiência em tratar DTM, para encaminhar ao especialista, quanto tempo retorna o paciente para a orto? Ô Marques, bom, você conversa com o especialista, o que fazem quando acho complexo a DTM? Porque é confuso, não existe na graduação, poucos lugares tem a matéria DTM. É algo que acontece, não precisa nem divulgar. Vocês sabem. Jacaré de aparelho aí, grande abraço. Ele sabe, o jacaré de aparelho que é fisioterapeuta. Não precisa nem divulgar. O que acontece dentro do nosso consultório já teria trabalho, assim, muito. DTM é complexo porque nós não somos treinados na graduação. Só que diagnóstico da DTM não é complexo. O problema é a dor orofacial. A especialidade chama DTM e dor orofacial. A parte de dor orofacial, sim, especialista, tá? Agora a DTM é articular, muscular, o manejo é simples, não é cirúrgico, veja bem, na grande
maioria das vezes. Não é cirúrgico, qualquer centro de DTM mostra isso. Mas veja bem, na grande maioria das vezes. Se não, vocês falam assim, o Fábio falou que não tem que fazer cirurgia. Não é isso. Mas se o paciente tem um trauma, tem alguma alteração ou, enfim, um tumor, esses pacientes são cirúrgicos, mas não são as regras, não são a regra, ok? Então por isso que essa confusão. Agora você chega, sabe fazer as perguntas corretas da dor, que quem viu a live da tomada de história, talvez já tenha no YouTube, vocês podem ir lá e ver, tem 12 perguntas chaves, que é a tomada de história. Aí que é o segredo, Marcos, porque você já vai saber, você já começa a ver qual que é a hipótese de diagnóstico. E o controle geralmente é reeducar o paciente, fazer a termoterapia, né, a compressa lá, 20 minutos, 3 vezes ao dia, porque você vai ser o primeiro. Te falo o seguinte, Marcos, você vai ser o primeiro dentista que vai falar, provavelmente você vai ser o primeiro dentista que vai falar ao seu paciente que a posição correta é lábios fechados, se ele for um respirador com selamento labial, então lábios fechados e dentes separados. Só isso aí você já está mudando a postura do paciente. E aí vai relaxar os músculos que causam o cansaço, sensação de peso, isso que é DTM, tá? Uma dor nota 4, 5, 6, passou disso, não é DTM. Artralgia, se tiver dor aqui, artralgia já é um manejo, Bruno, tudo bem, palpação, músculos e articulação. Se tem dor, artralgia. Se tem o estalido, clique na abertura, fechamento, é uma DTM articular, enfim. Tem algumas manobras, mas por isso que eu gosto de sempre setorizar aí. Mas enfim, voltando à paciente. Aqui, DTM muscular, veja a oclusão dela. Agora ela sem dor, a mesma paciente com mordida cruzada, então tá aí o que a abordagem que foi. Então, tratou ou controlou a DTM e aí foi para o autoligado passivo, que isso aqui, ó, para quem gosta de autoligado, isso aqui é um prato cheio, porque sabe que não é uma mordida cruzada esquelética. Certo? Então, o controle aqui da DTM dela. Cognitivo comportamental, o que quer dizer isso? Mudar a postura, né? Não tocar dente durante o dia, mudança da postura. Tens, não precisa comprar, a não ser que a partir do momento que você tenha mais paciente. Termoterapia, que é o calor e fazer alguns exercícios em casa, termoterapia e exercícios. 2 consultas sem dor. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Aí você vai para a 3ª consulta, começa a montar o aparelho, faz a ortodontia, tudo, né? E ainda conversa com o paciente sobre a postura de tocar os dentes durante o dia. Aí vai. Então agora vamos falar de ortodontia. Vai fazer ortodontia, autoligado passivo, é lindo isso aqui, porque ele tem ela tinha excesso de torque negativo. Ó, excesso de torque negativo, e estamos alinhando, nivelando com levantes oclusais para destravar essa mordida cruzada, e o fio junto com o bracket autoligado passivo fazer
aquela bioadaptação para ficar dessa maneira aqui, ó. Estamos falando de seis consultas, mas eu não gosto de falar 6 consultas, senão dá a impressão que nós estamos visando menos consulta para tratar mais rápido, para visar lucro, nada disso, mas muito tranquilo, tá? Porque eu setorizei. Paciente de dor, o mesmo paciente, às vezes vem dor, querendo fazer ortodontia, fala, opa, você vai tratar ou controlar a tua dor aqui. Uma coisa, o orçamento está aqui, né, desse tratamento. O paciente ficou sem dor, você faz ortodontia, você coloca o aparelho que você quiser, mas olha que situação, você tratando a pessoa sem dor, sabendo qual é a RC ou a mordida dela natural, né? É outra situação, e aí vai. Ó, então, Marx, lindo, assim, lindo talvez o conjunto, porque é uma ortodontia simples, não tem nada demais, é o que você faz. Porque ela não tinha uma mordida cruzada esquelética, era dentária, daí colocando um bracket autoligado passivo, sabendo os torques, né? Então, outra coisa, domina o teu bracket. Olha lá. Opa. Muito claro aqui, né? Mas tudo bem, ó, melhorou. Ó, consulta 7, panorâmica de reposição. Para quem não sabe o que é pan ripple, o americano fala pano ripple. Uma coisa assim, hoje eu falei com o meu último paciente do dia, ele não pôde tirar a panorâmica. Glauber, ó, olha lá. Vocês querem saber de autoligado? Entrou o Glauber aqui. Ó, o Glauber faz isso, ó. Chega no fio, o Glauber tá ao vivo, hein? O mestre do autoligado passivo. Sabe tudo. Chega um período que você usa o 14/25, eu não sei exatamente a sequência de arco que o professor Glauber usa. Mas chegou lá, acabou toda a bioadaptação. Acabou o 14/25, o Glauber vai lá e pede a pano ripple, que o americano fala, panorâmica para reposição de bracket. Que é isso? Você vai ver o paralelismo dos brackets. Daí você vai tirar o bracket e vai reposicionar. Não pode ter preguiça, meu. Não é, Glauber? Você não faz isso? Pô, aí fica batalhando meses para finalizar. Você tem que pedir uma panorâmica, tirar o bracket. Olha, você segue o Glauber, então pode seguir, meu. O cara faz autoligado faz uns 20 anos aí. Por quê? Você vai ficar brigando, ou vai ficar fazendo... Eu faço, tá? O Glauber faz também, finalização no arco. Olha lá, claro, sempre e sem preguiça. Cara, não pode ter preguiça, porque vocês vão ganhar consulta e vai finalizar melhor. Pô, Glauber, quantas... Vai, coloca no tratamento, pelo menos um bracket você vai tirar e reposicionar. Agora você vai ver, às vezes você cola errado, ou a posição do dente é muito apinhado, você consegue ver, mas tem casos que você precisa... às vezes tem caso tão lindo lá que você vai ver, a raiz não tá paralela, você só vê com a panorâmica, não adianta. Então não é... Você vai ganhar tempo. Então isso... por que eu falo? Eu e o Glauber aprendemos isso com os americanos, porque a gente estudou junto.
Olha lá, às vezes colocamos 3, 4 vezes o mesmo bracket, ó. Não é, Glauber? Não aprendemos isso com os americanos. A gente viajou junto aí 8, 9 anos seguidos, todo ano. É protocolo, né? Tom Pitts faz isso, Dwight Damon, a gente aprendeu com esses caras aí. É isso aí. Olha lá, tem que ter os exames, ó. Não tô falando, não é coisa minha. É coisa que quem faz autoligado já há mais de 10, 15 anos, isso é coisa natural. Acabou o fio 14 por 25, depois de um mês, panorâmica e mudar o bracket, sem preguiça. Isso aí você faz em 15 minutos. Tira bracket, eu jateio, não sei se o bracket, se o Glauber jateia os brackets dele, eu jateio, reposiciono e pronto. Fui. Acabou. Se precisar, volta para um fio 0,14 e tudo certo. Ou 0,18. Depois de um mês já põe de volta o 14 por 25. Muitas vezes você já finalizou, vai pro um fio mais espesso e tudo certo. Bom, você viu o manejo aqui? Tô aqui, pá. 7 semanas com fio. Alguém? Sim, sempre limpar a malha. Olha lá, ele aproveita o bracket. Ó, vocês estão vendo, né? Estudei muito com o Glauber. Acompanho o livro dele. Sigo o que ele faz. Talvez tenha uma mudança de fio. Agora com os brackets excelente dele, aí com 2 slots. Não acompanhei essa ideia, mas enfim. É autoligado e assim, o cara faz loucura. É um dos caras que mais faz loucura, assim, comparado com os orientais aí. Valeu, Glauber. Grande abraço. Voltando aqui então. E o Glauber deve fazer live hoje, né? Porque o cara é o rei das lives aí. Então, 14 por 25, consulta 11, recolagem, olha lá, mais 4 semanas. Eu não tenho pressa, não. Olha lá, já fio de aço e tudo certo. Então, não é uma paciente esquelética. Coordena, ó, higiene dos arcos e coordenação, expande o arco se precisar. Porque o jogo já tá ganho. Eu tenho... Talvez da 7ª consulta para o restante, eu estou trabalhando tranquilo. Não tem muito segredo, não. Ó. Consulta 12, controle e agendar para remoção. Olha lá. Tá? Não estou falando... Eu não estou falando que não estaria errado... não estaria errado se poderia usar um Hirax, um Haas que seja, não tá errado, tá? Só tô falando que para quem gosta de autoligado, domina o autoligado, sabe que não necessita. Ó, passou uma pergunta importante aqui. Ó, o Bruno falando que é fã do Glauber. Tô aprendendo ainda, tô buscando, Marcos. É assim mesmo, meu. 2 feras, beleza. Obrigado aí, Bruno. Olha lá, o Glauber falou. Às vezes colamos 3, 4 vezes o mesmo bracket. Pô, se o cara que ensina faz isso, siga os feras. Obrigado aí, Marcos. Mas alguém perguntou aí... Poxa. Mordida cruzada. Qual a média do preço de um tratamento de DTM antes da ortodontia? Puta. Aqui é a pergunta da Alda. Alda, eu ando tão sem tempo com o DTM. A demanda tá muito grande. Que
eu mudei. Hoje eu cobro uma consulta, daí eu peguei um valor de uma consulta, primeira consulta e o retorno, e eu já melhoro o paciente, tento acabar não, né, porque é igual resfriado, uma gripe, você nunca vai falar que o cara vai ficar bem, mas há alguns anos eu faço isso pela minha falta de tempo, então em 2 consultas eu tento deixar bem e já mando de volta para o dentista, talvez uma placa. Se o dentista faz placa, eu já fico tranquilo, mas eu falo, agora entra com placa. Ou, se não faz placa, daí eu cobro a placa. Eu cobro a placa separado, tá? Então, já não tenho... Antigamente fazia preço fechado na DTM, mas pela minha falta de tempo, agora coordenando especialização de DTM no IOA São Paulo e muitas aulas assim online, Milani Micheletti, então eu foco muito no paciente em 2 consultas e tento deixá-lo bem, tá? Marques, você trabalha com atendimento bimestrais com seu autoligado passivo? Bom, primeiro passo, falar assim, para mim não funciona usar vários tipos de brackets, tá? Primeiro, eu gosto de dominar o bracket que eu uso, dominar o torque. Então, quanto mais você fica específico, talvez mais rápido. E não pode ficar engessado também, né? Você fica muito bitolado, você perde muitas oportunidades. Mas, enfim, bimestrais, poxa, às vezes até a prova foi essa pandemia aí. Tem paciente que eu fiquei 1 ano sem atender, não caiu o bracket e finalizou. Mas bimestrais é bom, 8 semanas, 10 semanas. Às vezes o paciente não higieniza bem, tem que fazer um controle de higiene. O negócio é não carregar. Não exagerar na força uma vez que você usa um autoligado passivo ou ativo, né? Essa é a jogada. Se você quiser atender mensal, atenda, mas não força o fio, senão você estraçalha todo o sistema, né? Que mais que eu tenho aqui? E aí vai, né? Tenho muita coisa de DTM aqui. Enfim, já deu a meia hora que eu queria falar. Importante então, em BH, consulta de DTM é em torno de R$380. Não, maravilha. Você tem que... Marcos, tudo bem, você... Tá bom, vai lá, cobra com retorno. Aí depende do lugar, tá? Eu foco assim. Cobro, vejo o preço de um médico da minha cidade, quanto que ele cobra, um dos melhores médicos, e cobro. Não tenho medo, porque eu sei que aquilo vai ser mais barato para aquele paciente. Porque só a quantidade de analgésico que ele gasta por mês vai dar a consulta muito bem paga, com todo o respeito, todo o cuidado possível, porque você fazendo um diagnóstico, e dá para fazer o ortodontista pode fazer um diagnóstico. Nós não somos treinados em especialização para isso, tá? Algumas sim, já tem aulas com especialistas e mestres de DTM, aí sim. Agora com a cabeça oclusionista, não. Aí não vai ter muito sucesso no paciente. Vai ficar fazendo muito ajuste oclusal, etc. Isso aí já também não dá. Grande Fernando Manhã, só
Entrou Glauber, entrou Fernando Manhãs e aí vai. Preço de consulta é relativo, né? Ó, aqui em Ribeirão cobram esse valor de 380 em cada consulta. E a média é de 8 a 10 consultas. Tudo bem. Eu faço isso. Eu não tenho coragem de tratar DTM. Mas então, Marcos, você não precisa... Ou faz uma especialização, tranquilo. Se você não quer, olha, eu te garanto que a tua segurança para os teus pacientes de ortodontia, o que acontece dentro do consultório, vale muito a pena, viu? Faz uma atualização, faz o básico que você vai ajudar muita gente. Pensa aí, você vai ajudar muita gente. Então, reveja essa parte de ter coragem. E você vai ajudar muita gente. Você quer saber? Você vai ajudar muita gente da sua família aí que tem dor. Não precisa ir longe, não. Tá? E as lives que eu faço de DTM, vocês aprendem tudo. Acontece que no curso é uma sequência lógica para abordar os teus pacientes. Uma sequência lógica, científica, tudo para abordar os seus pacientes, ok? No Milani Micheletti, curso de DTM, 16 horas, eu estou colocando mais 40 minutos essa semana. Alguma aula eu estou colocando essa semana, né? Eu sempre vou colocando. Vamos lá. Quanto tempo de especialização de DTM? Ó, Bruno, então é DTM e dor orofacial. Isso aí, Fernando Manhãs falando, sair da zona de conforto. Estudar sempre, ele mesmo está fazendo os cursos aí também. Quanto tempo a especialização de DTM e dor orofacial? 20 meses, tranquilo, uma especialização que mudou minha vida, viu? Eu recomendo. Quem quiser vir para São Paulo será bem-vindo no IOA. Ó, eu já falo que é quem não conhece IOA São Paulo, não viram nada igual em termos de instituto ou faculdade na odontologia. Nada igual, nada. Procurem aí, fazem um Google IOA São Paulo. Nada igual. Eu não vi, como professor eu não vi. E olha que eu viajei Europa, viajei Estados Unidos, não vi nenhum instituto odontológico igual ao IOA. Eu encaminho, mas o paciente inicia e depois para por causa do valor. Aí, Marcos, o paciente sabe a dor que ele tem. Então, ele que vai ver o que é mais importante. Meus pacientes não param. Porque, assim, a dor é... Não conhece o IOA? Põe aí, IOA São Paulo. Você vai ver o lugar. Não é brincadeira que eu tô falando. Não é exagero. Um abraço aí, professor Ney, de Recife. Não é brincadeira que eu tô falando. Põe aí IOA, capital São Paulo, que vocês vão ver o que é aquilo. Loucura, meu. Além de ter professores ferrados, o lugar Vila Olímpia, é loucura. Dr. Edson Ilipronti, ele é um dos coordenadores, um dos sócios proprietários do IOA São Paulo. Não é brincadeira o que eu estou falando. Estou falando do melhor centro, faculdade que eu já vi, odontológico, que eu já conheci. Vão vir outras. Tá. Já que estamos aqui, eu quero colocar... Lembra que eu prometi quem é IOA, é assim mesmo. Eu prometi, quando eu comecei a fazer as lives, que eu ia dar pouca opinião minha, né? Então o que eu falo não é da minha cabeça, né? Tratamento oclusal como fator
etiológico da DTM tem sido cada vez descaracterizados nos últimos anos, com base em grande quantidade de estudos clínicos. Correto? No livro do professor Eduardo Miyashita. Então, quem trabalha com dor há muito tempo sabe que a oclusão tem pouca coisa a ver. Então, aqui essa paciente que hoje eu trato dos 2 filhos. Ela apareceu assim, com essa oclusão. E com DTM. 1000 pessoas falaram, é por causa da tua assimetria. Por quê? Não podemos chamar atenção por assimetrias. Tratei a DTM sem aparelho nenhum. Ficou bem? Aí, ortodontia, tranquilo, segue o caminho. Cirurgia, no caso dela, incomodava esteticamente, ok? Mas comecei o tratamento ortodôntico sem dor, paciente controlado, e aí segue o caminho natural. Compartilhamentos, DTM aqui, ortodontia lá ou estética ali. Correto, jovens? Então, lembrando que domingo live mais do que especial, porque eu vou fazer um hands-on para fazer um dispositivo parcial anterior na cadeira rapidamente para sacar a dor do paciente de uma maneira simples, barata e rápida. Ok? Domingo, 19 horas. Valeu!